Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Na Rede Nordeste de Rádio, eu tenho o prazer agora de conversar com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Boa noite, ministro. Boa noite, Magno Martins. Boa noite, Rede Nordeste de Rádio. Amigos do Frente a Frente. Obrigado por nos atender. O senhor que foi ministro da Saúde e um ministro que teve um bom desempenho, como é que o senhor está avaliando hoje esse quadro do país na área de saúde em função da pandemia? Com muita preocupação pelo que está por vir, com muita tristeza pelo o que já passou, mas com muita esperança de que a ciência nos traga mais armas para a gente superar e pegar a nossa vida de volta. É uma mistura de emoções. Tem hora que é raiva, tem hora que é desilusão, tem hora que é esperança, mas antes de mais nada, um apego enorme à vida e uma vontade enorme de lutar. Na época o senhor chegou a fazer algumas advertências ao governo quanto a essa situação que estamos vendo hoje? Sim, isso público, né? Isso não só ao governo, não só ao presidente, dizendo da dramaticidade do caso. Para você ter uma ideia, nós já perdemos 270 mil pessoas. O Exército Brasileiro tem 260 mil homens. Essa condução do jeito que está, se fosse uma guerra, nós já teríamos perdido o Exército inteiro. É claro que essa condução, o comandante da guerra, ele tem que saber, ele tem que estar informado para ele parar de expor a vida dos seus soldados, parar de expor a vida do povão. Então, o que eu vejo é isso, saber a ser alertado, isso eu fiz, a minha consciência é muito íntegra nesse ponto, e também comunicar para a população, para que ela se apropriasse da gravidade do caso, porque a população muitas vezes se usa desse álibi, vamos dizer assim, o presidente está assim, então eu também eu vou na festa, eu vou na balada, eu vou abrir meu negócio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, usando aquilo como desculpa. A população também foi bem alertada e bem comunicada. É preciso um pacto nacional pela vida. O senhor bateu de frente com o presidente. O senhor poderia hoje dizer que o presidente é o principal culpado por essa situação que está aí? Olha, eu não gosto muito de apontar dedo para culpado disso ou daquilo. Eu acho que ele teve um papel e tem um papel até hoje, crucial em ter boicotado a prevenção. Se todo mundo tivesse ciente e ele estivesse falando, os líderes religiosos falando junto, o pessoal do comércio, levando muito a sério essa questão da máscara, de lavar a mão, de usar o álcool, o pessoal do transporte, de evitar aglomeração, de todo mundo ter um comportamento muito atento, isso por si só, se a gente tivesse uma voz única, eu tenho certeza que a gente teria tido muito menos perda. A voz dele fez muita falta para que as pessoas não confundissem militância política com suicídio sanitário. Então eu vejo que agora que parece aparentemente que a ficha está caindo de todo mundo, é uma doença grave, é uma doença que ela tira os nossos entes mais queridos da nossa convivência, ela não ameniza para o pessoal de meia idade, ela está migrando para os jovens. Tem jovem que tem a doença, a gente jura que vai sair bem, enrosca e fica mal. Então, agora que parece que as pessoas precisaram ver números tão absurdos que ainda vão subir mais, é que parece que as pessoas estão vendo, olha, o que ele falava era isso mesmo, ele estava alertando para isso. Então, todo mundo que de alguma maneira ajudou o vírus, não tem que apontar o dedo para aquele ou para esse, mas tem que falar assim, olha, de hoje, de agora, acabei de ter esse chamado, eu vou lutar contra esse vírus. E a luta contra esse vírus é distância, lavar as mãos, álcool gel, máscara e não aglomerar. Não tem outra fórmula, até que a vacina chegue. O senhor acha que se o presidente Bolsonaro tivesse dado as condições que o senhor pediu, carta branca para o senhor, tivesse apoiado suas determinações, o seu projeto, a sua linha de ação, nós estaríamos hoje numa situação diferente? Olha, eu teria avançado naquela vacina quando ela apareceu, igual
uma pessoa que está no deserto avança num copo d'água. Se em agosto do ano passado eles ofereceram a vacina, eu teria comprado todas as que eu pudesse ter comprado. O Brasil poderia ter começado a vacinar em novembro, teria sido o primeiro país do mundo. E por que os laboratórios queriam vender para o Brasil? Porque os outros países não têm essa rede de vacinação que nós temos pronta. Os meus agentes comunitários de saúde, e aqui falo para o Nordeste, eles me conhecem, eu os conheço, eles sabem aonde mora Dona Maria, seu José, quem está acamado, quem tomou a vacina, quem não tomou a vacina. As equipes de saúde da família, que são 43 mil, estavam lá prontas. Nós temos uma Ferrari para entregar a vacina. Mas a nossa quantidade de vacina é para carroça. Então, E a primeira coisa que com certeza eu teria feito diferente, eu chamaria esses laboratórios todos, você testa aqui, mas eu sou o comprador prioritário. Testar, separar os ativos, insistir, educar, pedir, dar exemplo, visitar os hospitais, os médicos, os enfermeiros, que estão todos extenuados, fisioterapeutas, reconhecer o trabalho deles e, com certeza, ter carinho, estar junto de quem perdeu a vida, jamais falar que é feio chorar os seus mortos, nós temos direito ao luto. Então, se a gente não pudesse curar, não pudesse controlar e perdesse vida, a gente ia estar do lado de cada um, chorando os nossos mortos, até a hora que a gente domasse esse vírus. Aí a gente ia ver quem fez certo, quem fez errado. Isso pode ter certeza que teria sido diferente. Mas quando o senhor estava lá, não se falava ainda em vacina, né? Chegaram a oferecer já vacina naquela época para o senhor, não? No Brasil, logo naquela época, eu já falava de vacina, nós só vamos ter paz com vacina. As primeiras tratativas, nas primeiras vacinas, a aproximação da Fiocruz com a Londres para poder fazer, aí eu sabia das tratativas do Butantan e falei, eu quero ajudar, o que vocês precisarem fazer. O comitê científico que estava do lado, formado por gente da Federal de Pernambuco, gente do Evandro Chagas, gente da Federal da Bahia, gente da USP, gente da Unicamp, estava todo mundo acionado, o Brasil estava extremamente inserido na luta da vacina. Nós tínhamos um diferencial que interessava a eles. Ele estava no meu radar, ele estava aqui na minha frente, era só uma questão de tempo, ele ia começar a anunciar as suas soluções. A gente sabia que vinha. Eu já estava com essa no meu radar. Na hora que viesse, tinha que ter agarrado. Esnobou, quis achar que não precisava, falou, olha, se você quiser vender para o Brasil, você vem aqui. O Brasil não tem interesse, nós não vamos vacinar, senão vai virar jacaré. Nós não vamos, ninguém aqui no Brasil quer vacina, não vai ser obrigatória. A vacina é do Dória, a vacina, o vírus chinês, perdeu-se o semestre inteirinho com isso. Hoje nós só temos a vacina do Butantan sendo produzida e entregue aqui dentro do Brasil. Não temos nenhuma dose de outra vacina. E esses acordos que falam são todos para o segundo semestre. Em relação a essas, vamos dizer assim, não digo nem acusações, mas esse estereótipo que querem criar do presidente de que ele é um genocida, como é que o senhor interpreta isso? Eu acho que isso daí tem um componente também de apontar dedo, de achar culpado, de querer fazer julgamento disso ou daquilo. Eu acho que ele tem o seu drama de consciência por ter tomado tantas decisões erradas, mas ele as justifica achando que ele estava no caminho certo. O resultado é muito ruim. Eu acho que a história, com certeza, vai pegar tudo isso que ele falou e vai estar muito bem registrado, porque esse assunto vai ser um assunto que no século XXI, daqui a 100 anos, as crianças vão estar na escola e vão estar perguntando assim, o que aconteceu em 2020? Por que o PIB caiu? Por que tanta pessoa perdeu emprego? O que aconteceu? A resposta vai ser pandemia. E vão perguntar logo embaixo, e como que o Brasil enfrentou a pandemia? Naquele livro de história, com distanciamento, o retrato dele vai ser muito ruim. Quanto à justiça dos homens, ele tinha que ser responsabilizado, ele tem que ter impeachment, ele tem que ser julgado, ele tem que ter isso. Ela se mostra muitas vezes politizada, de viés, visto tudo que a justiça tem feito. Um dia ela fala uma coisa, fala outra. A justiça dos homens, às vezes não o alcance, mas se há justiça histórica e divina, com certeza o alcançará. O senhor ficou quanto tempo no cargo?
Eu fiquei exatamente 1 ano, 4 meses e 16 dias, 17 horas, 12 minutos e 40 segundos. Pois é, de lá para cá, o senhor acha que o governo continua errando? Eu acho que o governo erra primeiro quando ele coloca lá para conduzir a saúde uma pessoa que não é da área de saúde. Não é porque é militar. Se colocasse um padre, estaria errando da mesma maneira. Se colocasse uma pessoa de uma área. Principalmente quando você coloca uma pessoa que fala assim, olha, agora a equipe que eu deixei lá era a maioria de concursados. Os melhores, Wanderson, Gabardo, tirou tudo aquilo dali e substituiu também por pessoas que têm como única afinidade a questão militar. Então, ele ficou sem condição de liderar e sem equipe para poder prover as políticas. E aí começaram-se os erros. Um erro foi somando ao outro, um erro foi capitalizando ao outro. Então, essa é a parte mais triste da história. Nós perdemos o que o país tem de melhor, que é gente que há 20, 30, tem tanta gente boa no Brasil, não precisa ser eu não, tem muita gente que se dedica à saúde pública, de todos os modelos que você pode imaginar, que poderiam fazer um trabalho pelo menos baseado naquele tripé de proteção à vida, de reforço do SUS e de decisão tomada pela ciência. Infelizmente, não teve respeito à vida, desmanchou o SUS e não tomou decisões baseadas na ciência. Feriu os 3 pilares. Mandetta, o senhor se sente injustiçado ou o senhor pediu para sair? Não, eu nunca peço para sair. Médico não abandona paciente, Magno. A gente trabalha até o limite da nossa possibilidade. E não existe justiça ou injustiça. Existe uma avaliação que o presidente da época fez. Ele acreditava em outro caminho, eu não sei qual era o caminho. Ele escutava outras pessoas falando, olha, isso aí não vai ser nada, só vai morrer 2.000 pessoas, isso vai durar 1 mês e meio só, isso daí passa rapidinho. Foram colocando isso para ele e o pior pessoa que tem é aquela que fala o que o cara quer escutar. E ele só acreditava em quem levava a notícia desse naipe. Eu levei a realidade, eu levei a vida como ela é, mas explicando com muita calma, olha, cuidado, isso daqui pode virar uma epidemia em bloco nacional, que é o que a gente está vivendo agora. Cuidado, isso daqui não está se mexendo com política. Esse vírus não respeita se o camarada é petista, bolsonarista, se é alto, se é magro, se é gordo, se torce para o esporte ou para o Santa Cruz. Esse vírus só quer pegar carona e vai deixar um rastro enorme de gente, de todos os jeitos, de todos os altos, de norte a sul do Brasil. Vamos lutar, ainda dá tempo. E agora eu não me sinto absolutamente nada a não ser preso a essa vontade de lutar. E quando eu faço esse programa com você aqui na Rede Nordeste, é para reforçar, gente. Sim. Filho tem que proteger pai, mãe, tia, avó agora. Leva para vacinar. Não deixa ficar, vai em mercado, para quê? Vai lá você que é mais jovem, faz a compra e volta, não faz festa, não está na hora, daqui a pouco vai ter. Tenha calma, o mundo não vai acabar, mas você pode acabar antes do mundo acabar e você não vai assistir nem isso. Então, quando eu participo é no sentido de continuar mostrando para as pessoas que o caminho é com união, é com respeito, e principalmente, quem não tem coração, quem não tem amor à vida, ele não consegue tomar a atitude correta. E quando toma, fica parecendo falsa. Então precisa acreditar que está fazendo parte dessa corrente pela vida. Deixa, Mandetta, do ponto de vista técnico, o senhor como médico, ocorreu aquele problema lá em Manaus e alguns estados socorreram aqueles pacientes de Manaus, inclusive com UTIs aéreas. Pernambuco aqui foi um caso, trouxe alguns pacientes de Manaus para cá por falta de oxigênio lá. Essa nova variante que ocorreu, ela é derivada daquela situação de Manaus e ela é muito mais grave, muito mais preocupante, porque houve essa disseminação desses doentes que saíram de Manaus para os outros estados? É um somatório, Magno. Então você tem um vírus que é mais transmissível. Na hora que teve as eleições municipais, lembra lá em novembro, Sim. Todo mundo
aqueles caras que eram candidatos de oposição falavam assim, esse prefeito que está fazendo isso aí é um besta, eu vou liberar tudo, eu vou abrir tudo, todo mundo vai ter Réveillon, vai ter festa, vai ter carnaval, porque ele era oposição e ele queria ganhar o voto. O prefeito que estava no cargo falava, olha, eu não vou segurar nada agora eu preciso mostrar que está normalidade. Então, a eleição municipal destravou um comportamento que estava sendo feito. Na sequência veio Natal e 31 de dezembro. É cultural nosso, a gente junta a família nessa data. E aí, naquilo dali, potencializou. Aí os casos começaram a subir. Essa história da nova cepa, ela pega carona nesse comportamento da sociedade. Como lá em Manaus eles não cuidaram de nada, nem do oxigênio, o oxigênio acabou, mandaram esse ministro para lá e falaram, resolve. Ele pegou, começou a tirar paciente de lá e mandou para Mato Grosso, mandou para o Rio Grande do Sul, mandou para o Ceará, mandou para Pernambuco, mandou para todos os lugares, mandou para João Pessoa, foi distribuindo, 30 para cá, 20 para lá, 30 para cá, mas sem fazer um protocolo de biossegurança. Então, atrás dessas pessoas foram as famílias, com medo da pessoa falecer numa terra que ele nem conhece, e foram atrás. Além disso, aqueles que tinham dinheiro pegaram avião e saíram de lá de Manaus, e o povão saiu de barco, entrou em Belém, pegou a Belém Brasília e desceu. Então, enquanto o mundo fechava e falava, brasileiro aqui só entra se estiver testado, fazendo quarentena, tem que ficar 15 dias fechado num hotel para poder entrar num estado, não autorizando, nós circulamos total aqui dentro sem nenhum alerta. Eu disse, olha, em 60 dias a gente pode ter uma epidemia em paralelo. Enquanto aquela primeira, um momento que a Paraíba aí estava com muito caso, de repente Sergipe não tinha caso, ou a Paraíba não tinha caso, então você remanejava um paciente para lá para cá, agora é em bloco. Você não tem como remanejar os médicos de São Paulo para ajudar Goiás, tirar umas enfermeiras de Minas para ajudar a Paraíba. Não tem como mexer no sistema, porque ele está em bloco sul, centro-oeste, sudeste, nordeste. A região norte lá passou pelo terremoto Manaus e ali a gente tem só Amazonas e Amapá que estão razoável. O resto está todo mundo também à beira de um colapso. Isso tem como pano de fundo tanto um comportamento que atravessou janeiro, que veio praia, que veio a necessidade do turismo, de viajar, veio o carnaval e as pessoas se apropriam do feriado, falam, olha, não vai ter festa bancada pelo Estado, mas eu vou fazer uma roda de samba, eu vou tomar uma cerveja, eu vou todo mundo para o sítio, eu vou todo mundo para a praia, nós vamos juntar todo mundo lá na casa de não sei quem. Isso daí, esse comportamento somado com um vírus mais transmissível em todo o território nacional, ela está fazendo esse quadro agora em todo o território nacional. Essas mortes de 2.300, a tendência delas é subir. Eu não sei se ela vai dar 3.000 e vai parar. Eu não sei se ela vai dar 3.500 e parar. Isso vai depender do nosso comportamento ser muito mais duro com esse vírus do que tem sido. Isso eu tenho certeza. Para encerrar, ministro, eu vi hoje uma notícia na internet de que nesse ritmo que o Brasil está vacinando, os brasileiros só vão estar completamente imunizados daqui a 2 anos. Isso está valendo? Eu acho que isso daí é porque estão olhando o número de doses que está chegando hoje. No mês que vem vai começar a entrar as doses que a Fiocruz está fazendo. Então a gente já vai ter 2 vacinas, já vai ajudar um pouco essa velocidade. Muito tarde o governo está fazendo negociação aí com outras vacinas, que devem chegar em junho, julho. Eu acho que em agosto a gente deve ter uma quantidade grande de vacina, a velocidade vai estar maior. Então eu quero acreditar, e preciso acreditar, até para ter esperança de lutar, que a gente vai conseguir sair desse problema no segundo semestre com números mais civilizados, através da vacina. Agora, que nesse momento a gente tem que pensar um pouco fora da casinha, ter criatividade, pressionar. Os países mais ricos do mundo compraram, por exemplo, se ele precisa de 100 milhões de doses, eles compraram 300 para guardar 200 para uma emergência. Então existe vacina guardada em outros países, o Brasil precisa começar a falar isso no mundo lá fora. Olha, não tem sentido você comprar para guardar.
né? Não tem sentido a gente, até a discussão de chamar essa indústria farmacêutica e falar, olha, nós precisamos que essa fórmula seja disponibilizada para outros laboratórios poderem trabalhar em rede, porque tem laboratórios que conseguem fazer mais, porque esse problema está na humanidade como um todo. Agora não está na hora de se pegar a coisinhas pequenas, mas você vai ofender o lucro da empresa. Calma, a gente vê, a gente paga o lucro. O que é um lucro razoável? A gente paga, mas disponibiliza a fórmula para a gente salvar a vida, porque tendo a fórmula talvez a gente consiga. Então está faltando, além dessa liderança nacional aqui, está faltando liderança global, voz no mundo. Esse vírus veio para desafiar a humanidade, da sua falta de solidariedade, sua falta de cristianismo, sua falta de união no mundo, para dizer que, olha, esse veio com uma mortalidade de 1%. Já imaginou se esse vírus matasse 10%, fosse 10 vezes maior? Nós estaríamos hoje falando do quê? De uma situação de incapacidade de prover as coisas. Então, depois dessa pandemia, ou durante mesmo, uma nova ordem mundial em saúde, uma nova organização mundial há de surgir. Para isso, a gente vai ter que ter líderes muito lúcidos, muito fortes para poder fazer esse debate no mundo. Ok, nós agradecemos aqui ao Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, por essa belíssima entrevista e por esse esclarecimento sobre esse quadro sanitário do país provocado pela pandemia. Um grande abraço, Mandetta. Um abraço, Magno, um abraço a todo o Nordeste. E, gente, se cuida, faz sua parte, lava as mãos, não sai de bobeira, não joga esse jogo da morte, joga o jogo da vida, usa máscara, lava a mão e, podendo, não aglomera. Mantenha uma distância de 2 a 3 metros e, tendo a oportunidade de vacinar seu pai, sua mãe, sua tia, sua madrinha, os idosos, leva para vacinar, para a gente quebrar essa curva horrível de perda de vidas. Obrigado, Magno, e um abraço a todo o meu querido e amado Nordeste brasileiro. Frente a frente com Magno Martins.